Fala, galerinha do segundo ano. Pessoal, vou responder hoje para vocês as questões que eu postei sábado, tá certo? Sobre equilíbrio químico, tá bom? São questões tranquilas, os conceitos iniciais, e a gente tem que estar atentado em algumas particularidades. Deixa eu só puxar aqui uma folhazinha de papel, que à medida que a gente for precisando, eu recorro à câmera, tá bom? Então vamos lá. Primeira questãozinha, gente. Uma reação química atinge o equilíbrio quando? Gente, uma reação química, ela atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. É o conceito fundamental de equilíbrio químico, tá bom? Então, eu tenho duas reações concorrendo. Os reagentes formam produtos e os produtos formam um reagente, tá bom? E aí, essas duas reações, elas competem entre si. Ocorre simultaneamente em dois sentidos, direto e inverso? Beleza, elas estão ocorrendo. A velocidade das reações direta e inversa são iguais, letra B. Isso aqui já caiu até no Enem em 2013, então fiquem ligados, tá certo? Questão de número 2. Nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio quando? Gente, o estado de equilíbrio, ele não troca matéria nem energia com o meio, é um sistema hermeticamente fechado. Isso é impossível, mas a gente pode minimizar algumas situações. Xícara de café bem quente, não, porque o vapor da água está evaporando e está saindo. Garrafa de água mineral gasosa fechada. É um sistema em equilíbrio. Letra B. Em relação à reação química, questão 3, tá certo? Em relação à reação química em equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta, ou seja, errada. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. Gente, é verdade, não pode. A reação, a energia não é introduzida ou removida do sistema. É verdade, ele está em equilíbrio. Se eu introduzir, eu perturbo esse equilíbrio. Que é o próximo assunto da gente sobre influência de Chantelier. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual a dos produtos. É a lei de Lavoisier, né? O princípio universal da natureza. As propriedades macroscópicas do sistema não variam. Exatamente, é o que acontece com as tintas. Quando você passa uma tinta numa parede, que ela seca, você pensa que a tinta lá está parada, mas só que ela está numa reação em equilíbrio. Ela pode se desfazer, ou seja, a tinta esfarelar, como ela pode terminar o processo. A rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação e as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. Gente, aqui, ó, essas respostas estão corretas. Agora vamos ver qual é a errada que ele está querendo aqui. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma da... Não, é a letra C a resposta, tá certo? Não deve ser igual, não, deve ser constante. Essa questão aqui, ó. Gente, isso aqui é muito comum. Eu vou ativar a canetinha aqui. Ele está querendo, gente, eu vou escrever a reaçãozinha aqui para a gente poder ver. N2 mais 3H2 está em equilíbrio com 2NH3. É a síntese de Haber-Bosch, formação do amoníaco. Aí ele quer, gente, a constante de equilíbrio. Deixa eu só ativar a câmerazinha aqui para a gente poder responder. Ele está querendo, pessoal, a constante de equilíbrio do processo, tá bom? Tá aqui, ó. Deixa eu só ativar aqui, aumentar aqui um pouquinho, pronto. Deixa eu só diminuir, pronto. Tá aqui. Como é que eu escrevo a constante de equilíbrio? Primeiro, eu coloco o símbolo Kc, tá certo? E aí é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Mas tem que ter cuidado. Não é qualquer produto. Não entra substâncias no estado sólido, não entra substâncias no estado líquido e muito menos entra água, porque numa reação química essas concentrações são constantes. Entra substâncias no estado gasoso, que é o caso aí, ou substâncias no meio aquoso, porque tem concentração. Então, é a concentração dos produtos, no caso aqui o amônio, ó, elevada a seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes, no caso o N2, elevado a seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do H2. Isso é a constante de equilíbrio. Se eu fosse calcular, eu colocaria a concentração da amônia, elevaria ao quadrado, dividiria pelo produto das concentrações do gás nitrogênio elevado a 1, vezes a concentração do hidrogênio elevado ao cubo. Então, isso seria a constante de equilíbrio. Por que a constante de equilíbrio é assim? Gente, porque o princípio básico da constante de equilíbrio é... Olha, deixa eu só explicar isso aqui para vocês. Ó. O princípio básico da constante de equilíbrio é velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. À medida que os reagentes vão sendo consumidos para formar o produto vai se consumindo para formar um reagente, até atingir o equilíbrio. As concentrações, elas são constantes, não são iguais. Pode ocorrer, mas não são iguais, tá certo?
Então, se eu escrever a velocidade da reação direta, gente, é uma constante que leva em conta a concentração do nitrogênio, já vimos isso na prova passada, né? Vezes a concentração do H2, ó, elevado a 3. E a velocidade da reação inversa seria a constante da velocidade vezes a concentração da amônia, tá certo? Deixa eu só ativar a câmerazinha de novo aqui. Elevado a 2. Então, se elas são iguais, gente, basta só igualar esses dois efeitos aqui, ó. Basta só elevar aqui, ó. Então, vai ficar K2 sobre N2 vezes H2 elevado a 3. Isso aqui é igual a K vezes a concentração da amônia elevado a 2. Certo? Isso aqui é o valor. Então, como é que eu faço? Vamos só colocar aqui, ó. K1 sobre K2 vai ser igual a concentração da amônia, ó, elevado a 2, sobre o produto das concentrações do gás nitrogênio elevado a 1, do gás hidrogênio elevado a 3. Gente, constante por constante gera outra constante, que é a Kc. Por isso que aqui é constante de equilíbrio, tá certo? E sempre as fórmulas vão ser assim. Beleza? Vamos retornar aqui para as questões. Então, a resposta correta aqui, gente, é a letra D. Não é que eu estou vendo aqui. Próxima questão. Gente, considerando a reação hipotética, aí A mais B formando C mais D. Observe que ele colocou aí as velocidades das reações. Aí ele quer saber, todas as informações estão corretas, com excesso, ó. Vamos só analisar aqui, pessoal. No instante inicial, a velocidade V1 é máxima. É verdade, gente. Ela está começando lá em cima, ó, no valor máximo. No instante inicial, que é 0, o valor é máximo da velocidade 1. No instante inicial, as concentrações de C e D são nulas. É verdade, não existe produto. Então, você está lá no 0, ó, onde tem a velocidade 2. Certo? No instante X, as concentrações dos reagentes e produtos são as mesmas. Gente, eu não posso afirmar isso. Eu posso afirmar o seguinte, que no instante X a velocidade são iguais, mas as concentrações não. Lembra que numa reação química as concentrações variam. Por isso que a resposta aí é a letra C. Aqui um casozinho que dá para a gente interpretar o que ele estava dizendo na letra C lá. Você tem a reação da amônia e ele quer que você calcule a constante de equilíbrio. Nós, gente, já escrevemos a constante. Deixa eu só escrever logo a constante aqui do processo. É a concentração do H2 elevado a 3 vezes a concentração do N2 elevado a 1 sobre a concentração da amônia, que é o NH3 elevado a 2. E ele deu as concentrações no equilíbrio aí. Gente, as concentrações no equilíbrio, eu tenho que ter cuidado aqui nessa seguinte situação. Vou ativar bem aqui a